Olá, eu sou o Arima e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um quadrinho que eu gosto muito e provavelmente é a minha obra literária favorita. E esse quadrinho é Sandman. E eu não vou dar nenhum spoiler do que acontece e nem falar sobre alguma luta ou algo do tipo. A premissa do quadrinho já é bem interessante. Ela fala sobre sonhos e você acompanha diferentes aventuras do Morpheus ou Sandman, o deus dos sonhos. E é interessante porque ele é o deus dos sonhos, tanto que você tem quando dorme e sonhos que você tem como aspiração, como objetivo. E durante todo esse quadrinho, você vê diferentes histórias de diferentes personagens e suas relações com sonhos. E é por isso que eu queria usar Sandman, mais precisamente dois arcos. O primeiro deles é um arco de 3 capítulos, que se eu não me engano são do 13, o 19 e o 75. E eu adoro esse arco porque ele fala muito bem sobre muitas coisas diferentes. Esse arco começa com Morpheus ouvindo a conversa de um cara que queria que suas peças de teatro inspirassem os sonhos das pessoas até depois de ele morrer. E esse cara é William Shakespeare. Morpheus se interessa no assunto e ajuda o Shakespeare. Ele oferece o poder, a habilidade de dar às pessoas, através de suas peças, a sensação de estar sonhando e essa inspiração, em troca de 2 peças de Shakespeare. O Shakespeare teria que fazer 2 peças sobre sonhos, enaltecendo o sonho. Uma naquele momento da vida dele e uma que seria sua última peça de teatro. O Shakespeare aceita. Ele começa a fazer peças maravilhosas que todo mundo ama e ele é muito bom nisso. Ele começa a viver sua vida inteira só fazendo suas peças e dando a sensação de sonho para as pessoas enquanto realiza seu próprio sonho, que é a habilidade de ser um ótimo escritor nesse nível. E ele fica tão determinado a seguir esse seu sonho que ele passa a ignorar o mundo ao seu redor. Ele não se importa mais com nada. Ele só se importa em realizar seu sonho, que é ser um ótimo escritor de peças. E ele vive quase toda a sua vida assim. No último capítulo do arco, ele escreve sua peça sobre o sonho e tem uma última conversa com Morpheus, em que o Shakespeare acaba desabafando. Ele diz que realizou seu sonho, se tornou o maior escritor de peças da história como queria. No entanto, ele diz que parece que não viveu a própria vida. Ele estava tão focado em viver o seu sonho que parece que ele tinha virado um espectador da sua própria vida, como se ela fosse uma peça para ele. Ele conta até que quando seu filho morreu, ele não sentiu dor. Ele na verdade ficou feliz de certa forma, porque naquele momento em diante, ele sabia como escrever sobre a angústia de perder um ente querido. A morte de seu filho o deixou feliz por ajudar a realizar seu sonho. Por ele viver em prol do seu sonho, a vida dele se virou de uma forma que ele virou um espectador da própria vida. Daí o Sandman explica que ele realizou o que foi pedido. E o negócio é que o ser humano não sabe o preço das coisas que quer. O ser humano só quer o prêmio. Nós, como seres burros, só pensamos no prêmio no final de tudo. E o prêmio no final de tudo é realizar nosso sonho. Então, que se dane o resto. A gente quer o nosso sonho. Mas o que a gente nunca pensa é que uma vez que alcançamos o prêmio, nós alcançamos o prêmio. E aí? O que vai ser de nós? É isso nossa vida? Então nós colocamos um sonho como objetivo, a gente ignora toda a nossa vida e quando a gente alcança, a gente só sonha com outra coisa? E daí vem aquela falácia, entre aspas, aquela coisa que muitas pessoas dizem, que é você tem que fazer de tudo para realizar seu sonho. E não é verdade. Você na verdade tem que viver sua vida. O seu sonho é algo que você vai alcançar eventualmente se colocar esforço bastante nisso. Eu não tô falando que você não precisa se esforçar, mas a sua vida não é o seu sonho. A sua vida é a sua vida. E se você apenas viver em prol de realizar seu sonho, você vai desperdiçar parte da sua vida. E a verdade dura é que tudo pode acontecer. Quem sabe você tenha que perder anos e anos de vida para realizar seu sonho. Ou acabe que no fim você nem consiga realizar ele. O passado, o presente e a morte são as únicas coisas que temos 100% de certeza. As únicas coisas que temos certeza é do que tínhamos e do que temos. Nós nunca temos 100% de certeza do que um dia vamos ter. O Morpheus conta pro Shakespeare que magia nenhuma ajudou ele a se tornar o escritor que ele era. Ele já era um bom escritor desde o início.
A única coisa que Morpheus fez foi abrir as portas para ele realizar seu sonho. O negócio é que Shakespeare queria muito, e queria tanto que ele era capaz de ignorar sua própria vida para realizar isso. Mas a coisa mais importante que ele fez, ele tentou e acabou conseguindo. O outro arco de Sandman que eu queria falar sobre, que na verdade é só um capítulo de 5 páginas, que com certeza para mim é o melhor capítulo de Sandman, que na verdade é um capítulo à parte que eu só encontrei no Tumblr para ler inglês, mas vale muito a pena. Esse capítulo, coincidentemente ou não, conta também sobre um escritor e diretor de peça, que perto do dia de sua apresentação, acaba dizendo para sua amiga que atua na peça que desistiu e quer largar tudo por medo de não dar certo. Esse homem, cujo nome é Todd, dorme e sonha que tá escalando uma montanha muito grande, e no final dela, contra Morpheus. Todd desabafa pro Morpheus, contando que tem medo de altura e do porquê. E é muito interessante, porque o motivo dele ter medo de altura é uma metáfora para um outro medo dele. Ele diz que um dia tava sonhando que tava caindo do telhado de sua casa, e ele ficou apavorado, porque era um sonho muito real, então ele tinha certeza que ia morrer. Então ele se forçou a sair desse sonho e acabou tendo uma paralisia do sono. Ele ficou no estado em que não estava nem sonhando, mas não conseguia acordar ou gritar por ajuda. Isso foi tão assustador para ele que desde então ele tem pavor de altura. Ele inclusive mora em um apartamento no primeiro andar, que é mais caro e não tem uma boa vista, só por causa desse medo. O medo dele de cair, o mesmo medo de falhar. O Sandman, ou Morpheus, diz então que ele tá fugindo, se referindo ao ato dele de fugir de apresentar sua peça por medo de dar errado. E Todd diz que ele realmente tá com medo de estar fazendo algo estúpido, e pergunta se Morpheus também não tem medo de cair, de as coisas derem errado. E Morpheus diz que às vezes é um erro escalar, mas é sempre um erro nunca tentar. E daí se estiver fazendo algo estúpido? Se você não escalar, você não vai cair. Mas é realmente tão ruim errar? É uma queda tão dolorosa assim pra você nem sequer tentar? E daí Morpheus fala que provavelmente é a sua frase mais famosa dos quadrinhos. Às vezes você acorda, e sim, às vezes você morre, mas tem uma terceira alternativa. O Todd acorda. Na última página do capítulo, ele tá dirigindo a sua peça e explica pra sua amiga: às vezes você acorda, às vezes a queda te mata, e às vezes quando você cai, você voa. E caralho, eu amo esse capítulo. O negócio é que nós muitas e muitas vezes temos medo de tentar e fazer as coisas porque acreditamos que vai dar errado. E bem, não fazer as coisas e nunca dar errado é sempre a coisa mais segura, entre aspas, a fazer. Mas quantas vezes nós conseguimos algo que queríamos muito, sem nem ter tentado? É realmente tão doloroso nosso sonho não dar certo a ponto de a gente nunca tentar? Errar é realmente algo vergonhoso? Voltando pro arco do Shakespeare, na mesma conversa que ele tem com Morpheus, Morpheus explica que se Shakespeare nunca tivesse tentado se tornar um escritor, ele iria viver uma vida medíocre, passando a vida toda sonhando ser um escritor que ele nunca foi. O erro do Shakespeare não foi tentar, até porque ele realizou seu sonho. O único erro dele foi basear toda a sua vida em função disso. E o Shakespeare entende. Depois que o Morpheus fala isso, a única coisa que o Shakespeare pergunta é se nessa realidade o filho dele tá vivo. O Shakespeare, por ele ter vivido toda a sua vida em função do seu sonho, ele entende que no final aquilo não importava. Ele ignorou o próprio filho para realizar seu sonho. No capítulo do Todd, não é mostrado se ele se torna um escritor e diretor de sucesso. O que importa é que ele tentou seguir seu sonho. Ele se esforçou e tentou o possível para realizar seu sonho, sem nenhum medo de não dar certo, ou nem vergonha de errar. Às vezes, quando vamos fazer alguma coisa, dá errado, mas é sempre um erro nunca tentar. Então, sempre tente. E não viva a sua vida em prol dos seus sonhos. Viva a sua vida aproveitando as coisas que você tem. Porque lá na frente, você vai ter o que estava por tanto tempo buscando e sabendo que aproveitou cada momento da trajetória, cheia de erros e acertos. Até o próximo vídeo.